Segundo Reis 11, do 1 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs ele e sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda na casa do rei. A outra terça parte estará ao portão sul, e a outra terça parte no portão de trás da guarda. Assim fareis a guarda, a defesa desta casa. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda na casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras será morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um dos seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram cada um de arma na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, até o altar, até o templo, para rodear o rei. Então Joiada saiu o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, o ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor dos guardas e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordens aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, mata-o a espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por tua palavra lida mais uma vez nessa manhã. Necessitamos da tua ação poderosa do Espírito Santo para compreendermos a tua vontade revelada. Que o Espírito Santo trabalhe poderosamente nesse momento, Pai, para que a tua igreja seja edificada através da pregação da palavra, da santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Peço aos irmãos total atenção e reverência nesse momento, especialmente que não se levantem, não andem durante a pregação, salvo em caso muito extremo. Esse texto que acabamos de ler narra um acontecimento terrível na história de Israel. Um momento muito turbulento. O texto gira em torno da vida do rei Joás. Porém, antes de falarmos de Joás, precisamos falar dos seus antecessores. O rei Jeorão e o rei Acasias, avô e pai de Joás. E ambos, tanto Jeorão como Acasias, tiveram os seus reinados reprovados por Deus. O rei Jeorão, avô de Joás, assim que assumiu o reinado e se fortaleceu, preste atenção, matou os seus 6 irmãos
e alguns sobrinhos também, como forma de se sentir mais seguro no trono. O rei Jeorão não sabia ainda que quem estabelece reis e derruba reis é o Senhor. Jeorão foi um rei idólatra, e ele fez aliança com o terrível rei Acabe. Falamos já sobre o rei Acabe. Nessa época da história, Israel já estava dividida entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte sempre teve reis perversos e ímpios, mas o reino do sul sempre foi um descendente de Davi que reinou em Jerusalém. O reino do sul oscilava, alternava entre reis bons e reis maus, e Jeorão foi um rei mau. Jeorão fez aliança justamente com Acabe, ao ponto de casar-se com a filha de Acabe, chamada Atalia. Ou seja, Jeorão transformou em rainha em Judá, em Jerusalém, a filha de Acabe com Jezabel. Algo impensável, algo terrível. As práticas de Jeorão foram tão terríveis que Elias, que não era profeta do reino do sul, Elias era profeta do reino do norte, lá de Israel. Elias escreveu uma carta para Jeorão, denunciando suas práticas e dizendo o seguinte: ó, Deus está mandando dizer que você terá uma morte terrível. Você vai pegar uma enfermidade nas entranhas, e essa enfermidade vai ficar exposta, e suas entranhas ficarão expostas, e você vai sofrer de dor até morrer naturalmente. A Bíblia diz que foi exatamente isso que houve com Jeorão. Uma enfermidade, um tipo de câncer em suas entranhas, que se tornou externa ou externo, e as entranhas saíram, apareceram, ficaram para fora mostras, enfermas, doentes. E Jeorão morreu, mas somente depois de padecer muito tempo de terrível dor, angústia e vergonha. O texto bíblico no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 20, diz que Jeorão morreu, preste atenção aqui em mim, sem deixar saudade. É assim que a Bíblia fala de Jeorão. A Bíblia fala de outros reis, até de alguns reis perversos. Mas somente de Jeorão a Bíblia fala assim: Jeorão morreu e ninguém sentiu falta dele. Com a morte de Jeorão, quem reinou em seu lugar foi seu filho Acasias. Acasias foi tão idólatra quanto o pai. Acasias também trouxe a idolatria do reino do norte para Jerusalém. Acasias também fez aliança com a casa de Acabe. Mas Acasias tinha um agravante. Quem lhe governava de verdade era sua mãe, Atalia. E o problema é que Atalia governava a vida de Acasias, ensinando-o só perversidade. É o que a Bíblia diz. Não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos. Segundo Crônicas, capítulo 22, versículo 3, diz assim, ó: sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele, Acasias, também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Que mãe! Que mãe! A boa notícia é que esses dois reis, tanto Jeorão quanto Acasias, tiveram reinados curtos. Viveram pouco. Jeorão reinou por 8 anos em Jerusalém. E Acasias reinou somente por 1 ano em Jerusalém. Foi morto também por ordem de Deus numa batalha. Mas o problema é que com a morte de Acasias, não acabou essa sequência de gente ímpia reinando no trono de Davi em Jerusalém. A partir da morte de Acasias, o que aconteceu foi algo trágico e macabro. Encontramos no texto que nós lemos hoje, logo no início, um relato macabro, irmãos.
Irmãos, nós já vimos que Atalia era uma mulher terrível, que educou seu filho na prática da perversidade. Já sabemos também que ela era poderosa, manipuladora, gananciosa, idólatra, filha de Acabe com Jezabel. Já sabemos isso. Mas o que ela fez, relatado aqui no versículo 1 do capítulo 11, nos surpreende, mesmo vindo de Atalia. O texto diz que ela extravasou toda a sua perversidade para permanecer sentada no trono de Jerusalém. Olha o versículo 1 do texto que lemos hoje. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. O que o texto está dizendo é que Atalia não estava disposta a dividir o trono, nem mesmo com um neto. Acasias era seu filho, tinha morrido, mas tinha filhos para herdar o trono. Mas Atalia não queria dividir seu trono, seu poder, nem mesmo com o neto. O que Atalia fez então? Mandou matar toda a sua família, inclusive seus netos. Todos da família que pudesse ter direito a herdar o trono foram vítimas da espada de Atalia. Atalia foi uma mulher que, quando teve que escolher entre a família e o poder, não teve um pingo de dúvida. Ela executou uma chacina na própria família. Mandou matar adultos, jovens e crianças, seus netos, para que ela não perdesse sua posição em Judá. Difícil imaginar algo mais perverso que isso. Provavelmente as crianças foram mortas em seus aposentos. A gente está falando de crianças, desde recém-nascido, a criança de colo, a crianças pequenas. Provavelmente o rei não tinha apenas uma esposa. Tinham vários filhos habitando e dormindo ali mesmo no Palácio Real. Mas todas as crianças foram mortas a mando de sua avó. Compreende isso? Vejamos como que a perversidade é um poço fundo e sem fim. O pecado é insaciável e sempre conduz os homens a cometerem atrocidades cada vez mais terríveis. O esposo de Atalia, o rei Jeorão, tinha mandado matar os irmãos para ele permanecer no trono. Agora Atalia mandou matar crianças, seus netos, para que ela permanecesse no trono. Porém, irmãos, a providência divina salvou uma das crianças. O versículo 2 do texto de hoje. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Acais, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam. E pôs a ele sua ama numa câmara interior, e assim o escondeu de Atalia, e não foi morto. Irmãos, por providência divina, um menino foi salvo da matança. Provavelmente os príncipes estavam sendo mortos em seus aposentos. Em um momento de terror, as crianças eram capturadas e eram mortas friamente por ordens de sua própria avó, mas uma criança foi salva. O texto diz que uma criança foi furtada. Era Joás, um dos filhos de Acasias. Ele foi escondido junto com sua ama. A rainha Atalia não poderia sequer imaginar que uma criança escapou da morte. Parece um conto de fadas, não parece? Há contos de fadas que são assim. O texto segue dizendo que o menino Joás foi levado para as dependências do templo, onde ele ficou escondido lá por 6 anos. Olha o versículo 3. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra.
Por 6 anos, irmãos, Atalia se sentiu segura. Por 6 anos, no trono de Davi, estava uma mulher gananciosa, usurpadora e assassina, filha de Acabe, uma filha de Jezabel, reinando no trono de Davi. Quando iriam imaginar isso? Mas enquanto a rainha perversa se sentia em paz e segurança, havia uma criança sendo educada no templo por um sacerdote. Por um sacerdote. Quando parecia que tudo estava terrivelmente definido, quando possivelmente o povo já não tinha mais esperança nenhuma, Deus estava trabalhando nos bastidores. Deus estava educando um pequeno menino. Deus estava revelando a sua palavra a uma pequena criança. Até que chegou o tempo de pôr em prática o plano de restituir o trono de Judá a um descendente de Davi. Olha o versículo 4. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar na sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Irmãos, o sacerdote chamou todos os homens que faziam a segurança real e a segurança da cidade. E depois de uma cerimônia no templo, o sacerdote apresentou o menino Joás, um descendente de Davi, o verdadeiro herdeiro do trono, que todos achavam que estava morto, mas que escapou milagrosamente de uma matança quando ainda era bebê. Imagine a surpresa dos soldados. Imagine a surpresa de todos ao entrar no templo. Foi uma cerimônia, um culto que o sacerdote fez. O sacerdote não sabia em quem podia confiar ou não, então chamou os soldados, capitães de cários, aqui no versículo 4, pode ser mercenários, que trabalhavam para proteger o palácio e a rainha. O sacerdote chamou esses homens e fez uma aliança com eles e fez um juramento diante de Deus, para depois apresentar um menino Joás, com 7 anos de idade, descendente do rei e herdeiro do trono. Do versículo 5 ao versículo 11, o sacerdote desenvolveu um plano de segurança para a coroação de Joás. Eles deveriam coroar Joás, obviamente sem o conhecimento de Atalia, mas isso exigiria um forte esquema de proteção. A gente vê essas informações do versículo 5 ao 11. E o plano foi posto em prática. E no versículo 12, Joás foi coroado rei. Olha o versículo 12. Então, Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palma e gritaram: viva o rei! Viva o rei! Então Joás, irmãos, com 7 anos de idade, recebeu a coroa real. Recebeu ainda o livro do testemunho, que provavelmente eram os termos da aliança feita entre Deus e Davi. E foi ainda ungido com azeite sagrado. Essa cerimônia chegou ao fim com todos gritando: viva o rei! Depois de 7 anos, com uma impostora sentada no trono de Judá, enfim eles teriam um rei de verdade, segundo a boa vontade de Deus. Imagino que foi um momento desagradável para Atalia, não é verdade? A mulher achava que estava tudo sob controle. A mulher achava que o seu poder foi suficiente para lhe garantir um trono. Mas não foi isso que aconteceu.
Olha o versículo 13. Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde se achava na casa do Senhor. Versículo 14. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna. Segundo o costume, os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição. É a hora que os planos perversos de Atalia foram todos desmoronados. Foi o momento em que ela percebeu que por mais poder que ela tivesse, por mais inteligência que ela tivesse, por mais força que ela tivesse, nada disso seria suficiente para lhe garantir no trono. Que há alguém, há um Deus controlando a história com poder muito maior do que o dela. Seus planos foram frustrados. E ela percebeu que o seu projeto de poder chegou ao fim. O texto diz que ela foi conduzida para a casa do rei e foi executada na casa do rei. Não haveria condição de ter outra penalidade para Atalia. Não só porque ela usurpou o trono, mas pela chacina que ela mandou cometer. O primeiro ato do rei foi renovar a aliança com o Senhor. Olha o versículo 17. Vamos pular para o versículo 17. Joiada fez a aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Nós já vimos isso acontecer várias vezes durante o livro de Josué. E sempre que a aliança do Senhor era quebrada ou que o povo passava por uma situação difícil, eles se encontravam para renovar a aliança com Deus. Depois de 7 anos de Atalia reinando no trono de Judá, não poderia fazer diferente. Um rei, um menino de 7 anos de idade estava subindo ao trono. Eu vou repetir. Um menino de 7 anos de idade iria reinar em Jerusalém. Completamente incapaz. Completamente dependente. Se não fosse o Senhor, aquela história tinha tudo para dar errado. Por isso que o sacerdote, primeiramente, faz isso. Vamos fazer uma aliança com o Senhor, renovar nossa aliança com Deus. Chama aqui o rei, chama o povo, chama os guardas, traz o livro do testemunho e vamos renovar nossa aliança diante do Senhor. Olha o versículo 18. O versículo 18 fala de uma purificação que teve que ser feita em Judá. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal. Havia um templo erigido para Baal em Jerusalém. Todo o povo da terra entrou na casa de Baal e o derribaram. Despedaçaram seus altares e suas imagens em Matã. Sacerdote e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante seus altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Ou seja, a primeira atitude de Joás como rei foi purificar a terra de sua idolatria. O texto de hoje termina com um verdadeiro rei estabelecido no trono de Judá, o verdadeiro rei. Olha o versículo 19 ao 21. Tomou os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, e pelo caminho da porta dos da guarda vieram à casa real. E Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia. Imagina como era a cidade antes. Imagina como que esse povo vivia antes. O texto diz que a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei. Versículo 21, era Joás de idade de 7 anos quando o fizeram rei. Aleluia. E assim termina o texto de hoje. Joás reinou em Judá por 40 anos. 40 anos de reinado. A maior parte desse tempo de fidelidade ao Senhor. Joás, no final do seu reinado, também se desviou de Deus. Enquanto o sacerdote Joiada, que era uma espécie de pai, de tutor de Joás, era vivo,
Joás cumpria os mandamentos do Senhor e era fiel ao Senhor. Quando o sacerdote morreu, Joás se desviou e o fim de Joás também não é muito bom, não. E não é essa a questão de hoje. Essa história que nós lemos hoje é cheia de grandes personagens. Gente muito poderosa e muito influente na cidade de Jerusalém e em todo o reino de Judá. Por exemplo, irmãos, o rei Jeorão era muito poderoso, usou seu poder para cometer atrocidades. Seu filho Acasias era muito poderoso, reinou por pouco tempo, mas tinha em suas mãos todo o poder em Judá. A rainha Atalia foi uma mulher grande e poderosa, provavelmente muito temida por todos. O sacerdote Joiada não tinha poder em suas mãos, mas tinha muita influência. Então a história que nós lemos hoje é uma história cheia de personagens grandes, digamos assim. Personagens importantes, personagens poderosos. Porém, em uma história com tanta gente grande, com tanta gente poderosa, com tanta gente temida, quem realmente brilhou nesses dias e foi instrumento de Deus para salvar toda a história de Israel foi uma mulher desconhecida chamada Joseba, ou Joseba, como você quiser. Joseba não foi rainha, Joseba não foi uma grande líder, Joseba não fez obras maravilhosas aos olhos dos homens, mas Joseba é a personagem mais importante do texto que nós lemos hoje. Provo isso voltando ao versículo 2. Volta ao versículo 2. O versículo 1 falou da matança. Mas o versículo 2 começa assim, ó. Mas Joseba, eu amo quando a Bíblia traz esses mais. Esses mais são normalmente o anúncio de uma mudança de chave, de uma mudança na história. Mas Joseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam. Irmãos, escutem bem isso aqui. Se Joseba tivesse somente livrado da morte uma criança, já seria um ato digno de honra, não é verdade? Se Joseba tivesse somente livrado da morte o futuro rei de Judá, já teria sido um ato sensacional. Mas o que Joseba fez, mesmo sem saber, foi muito maior do que isso. Essa mulher foi instrumento de Deus para o cumprimento das promessas de Deus feitas a Davi. E eu vou te explicar. Lá atrás, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, não precisa ler, o Senhor firmou uma aliança com Davi, em que o Senhor garantia que no trono de Jerusalém sempre estaria um descendente de Davi. O reinado de Davi seria eterno. Com o passar do tempo, essa promessa tomou tons messiânicos e agora aponta para a eternidade, quando um filho de Davi, Jesus Cristo, reinará para sempre. Mas a promessa de Deus é que no trono em Jerusalém sempre existiria um rebento de Jessé, um homem raiz de Jessé, um descendente de Davi reinando no trono de Jerusalém. Com a morte de Salomão, parte do povo não quis mais se submeter a um descendente de Davi. Então 10 tribos, não pouco, né? 10 tribos se rebelaram contra o descendente de Davi e formaram o reino do norte. A consequência é que só tiveram reis ímpios até o reino do norte ser eliminado. Mas o reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém, sempre teve um descendente de Davi reinando no trono. Ainda que fosse um homem ímpio, ainda que fosse reis como Jeorão, como Acasias, ainda assim eram descendentes de Davi. Deus jamais deixaria de cumprir a sua promessa de ter um filho de Davi no trono de Jerusalém. Então qual era o problema? O problema é que Jeorão teve a brilhante ideia de casar-se com Atalia, filha de Acabe.
E com a morte de Acasias, Atalia mandou matar todos os descendentes de Davi que havia em Jerusalém. Pela primeira vez na história, o trono de Jerusalém sairia da casa de Davi e iria para a casa de Acabe. O trono de Jerusalém deixaria de ser um instrumento de governo dos descendentes de Davi para ser um instrumento de governo dos descendentes de Acabe. E pior, a promessa do Senhor iria falhar. A promessa de Deus de que sempre um filho de Davi estaria no trono se iria falhar. A promessa do Senhor de que Davi teria sempre um descendente para reinar em Jerusalém iria falhar. Seria a prova de que Deus pode sim falhar em suas promessas. Então, por trás do plano perverso de matar crianças, estava o objetivo ímpio de acabar com a dinastia davídica. E esse era o plano satânico de impedir o cumprimento das promessas de Deus feita a Davi. Entendem isso, irmãos? Então o objetivo humano era substituir a dinastia de Davi pela dinastia de Acabe no trono de Jerusalém. Porém, as consequências espirituais disso é que o Senhor estaria falhando em sua promessa. O trono de Jerusalém seria tomado e o Senhor seria envergonhado. Seria uma grande vitória das forças malignas, seria uma grande vergonha para Israel e seria desesperador para cada um daqueles que confia no Senhor, porque o Senhor iria falhar em suas palavras. Por isso que eu digo que o que Joseba fez foi muito mais importante do que só salvar uma criança ou salvar um rei. Joseba foi instrumento de Deus. Joseba foi uma mulher desconhecida, esquecida, que possivelmente você nunca ouviu falar, mas foi instrumento de Deus para cumprir a palavra e o propósito do Senhor na história de Israel. Seria tudo diferente. Como eu disse, para a gente seria desesperador se nós encontrássemos na história pelo menos um episódio que o Senhor falhou em sua palavra. Não é verdade? Como confiaríamos nesse Deus? O plano de Atali era um plano muito bom, muito bom. Tinha tudo para dar certo. Mas o que nem Atalia e nem os demônios que a influenciavam contavam é que havia em Jerusalém, esquecida entre os corredores do palácio, uma simples mulher chamada Joseba. Uma simples mulher, mas que com sua pouca força, sua pouca influência, seu pouco poder, foi usada poderosamente por Deus. Não temos dúvida de que foi o Senhor quem a encheu de coragem. Não temos dúvida que foi o Senhor quem lhe deu inteligência para salvar não apenas o menino, mas para salvar a família de Davi e salvar o trono de Davi. No futebol tem um linguajar chamado de elemento surpresa, né? Quando o técnico tem um jogador que ninguém se prepara para ninguém se preocupa com ele, né? E o jogador em campo consegue surpreender. A analogia é muito pobre, mas é mais ou menos isso que aconteceu. Enquanto os inimigos olhavam para os príncipes, para os reis, enquanto as forças malignas capturaram o coração do rei Jeorão, do rei Acasias, colocaram uma mulher ímpia no trono de Jerusalém, esqueceram que Deus, que usa quem Ele quer, usou uma mulher desconhecida, perambulando nos palácios, nos corredores do palácio, para estabelecer a sua vontade.
Há 4 lições que aprendemos no texto de hoje. A primeira lição é que mesmo quando reis perversos estão assentados no trono, é o Senhor quem controla a história. Nós temos uma ilusão, uma percepção de que quando há um rei maligno governando, o Senhor abandonou o seu povo. Isso nunca aconteceu e nunca acontecerá. Por 6 anos, mesmo observadores mais atentos pensariam que não havia mais solução, que não haveria mais um filho de Davi no trono, que o Senhor falhara em sua promessa. Porém, o que somente Joseba e Joiada sabiam era que Deus permanecia agindo, o trono não estava perdido, as promessas do Senhor não falham. Aparentemente era Atalia quem estava reinando. Porém, a verdade é que acima de Atalia há um trono da graça, há um trono eterno, e nele está assentado o nosso Deus, que nunca deixou de reinar, nunca. Alguém pergunta: onde está Deus no momento das tragédias? No momento das tragédias, Deus está onde Ele sempre esteve, assentado no seu trono, governando a história. Ainda que não vejamos isso, ainda que a percepção seja outra. Em segundo lugar, mesmo quando tragédias abatem famílias inteiras, o Senhor ainda está controlando a história. Só na nossa cabeça que a história está descontrolada. A gente não entende o que aconteceu. A tragédia chegou na nossa porta. A morte chegou na nossa porta. A enfermidade chegou em nossa porta, a família foi desestruturada e a impressão que a gente tem é que a história está desgovernada, mas não está. Não está. O Senhor prometeu que sempre guardaria a família de Davi, e mesmo quando uma chacina atingiu sua casa, o Senhor ainda estava trabalhando em prol da família de Davi. Nem Atalia, nem Jeorão, nem Acabe, nem mesmo os grandes pecados cometidos pelos herdeiros de Davi foram suficientes para fazer o Senhor abandonar a história dessa família. Em terceiro lugar, olha aqui para mim. Se Deus prometeu, podemos ter certeza que Ele cumprirá. A palavra de Deus nunca falhou, as promessas de Deus nunca falharam. Não há a menor possibilidade do Senhor deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu na vida de seu servo. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Por isso nos sentimos seguros. Eu não estou falando aqui de carro, de casa, de dinheiro, de emprego. Não é isso não. Deus pode ter te prometido tudo isso? Pode. Mas não estou falando disso. Eu estou falando das grandes promessas do Senhor, como por exemplo, que Ele estaria conosco todos os dias de nossa vida até a consumação dos séculos. As grandes promessas de Deus, como por exemplo, que Jesus subiria aos céus, mas não nos deixariam órfãos, nos enviariam outro Consolador. A grande promessa de Deus de sermos fortalecidos e consolados em nossas lutas, em nossas dores. A grande promessa de Deus, por exemplo, de que o nosso lar não é aqui. A nossa casa não é aqui. Há um lugar preparado para cada um de nós ao lado do Pai. São promessas que jamais falhará. E em quarto lugar, quarta lição de hoje, Deus continua usando pessoas improváveis para cumprir o seu propósito. Isso é maravilhoso. O Senhor usa quem Ele quiser, pois Ele é Deus, obviamente. Ele usou Moisés para aterrorizar o poderoso faraó. Ele usou o pequeno Davi para mostrar a todos o que acontece quando o Senhor batalha por seu povo. Ele usou inclusive poderosos reis pagãos para castigar Israel sempre que ele quis. Porque tudo que existe
serve ao Senhor. E todas as pessoas, das mais simples aos mais poderosos, são todos servos de Deus. Todos são servos de Deus. No episódio de hoje, ele usou uma mulher desconhecida. No episódio de hoje, ele usou para fazer algo fantástico da história uma mulher simples, fraca, frágil. Ainda mais se considerarmos a cultura dos seus dias, para mudar a história do povo. O Senhor não usa somente os grandes. A Bíblia é cheia de exemplos de Deus fazendo proezas espantosas através de servos simples como Joseba. Apesar de sua pequenez, Joseba foi fundamental não apenas para a história de Joás. Joseba foi fundamental para a história do povo de Deus. E o seu testemunho edifica a igreja do Senhor nessa manhã. Eu quero terminar aqui com uma aplicação prática. A primeira, não há mais desculpas. Para transformar a história de tua casa, o Senhor não precisa que você seja mestre em teologia, doutor em teologia, você não precisa fazer um curso para casados, escola de pais, tudo isso que está na moda hoje. Para transformar a história da sua casa, o Senhor pode usar você com toda a sua simplicidade e limitação, pois quem trabalha é Ele, o Senhor. O que eu quero dizer com isso é que, na maioria das vezes, quem está buscando, quem está desejando uma transformação em sua família, preste atenção aqui em mim. Quem está desejando uma transformação em sua família, está esperando pessoas grandes agir por você. Acha que vai mudar quando vier um grande pregador, quando tiver um grande congresso da família, quando o pastor Áquila voltar aqui para fazer um congresso da família para a gente, tudo vai ser diferente. E o Senhor não precisa usar os gigantes da terra para mudar a história da tua casa. Pode usar você, do jeito que você é, com as limitações que você tem. Pode me usar do jeito que eu sou, com as limitações que eu tenho. Não há mais motivos para não sermos usados por Deus na história de nossas famílias. Vimos hoje que com ações simples, milagres acontecem. A história da nossa casa não será transformada quando a gente fizer algo mirabolante demais. Você não precisa esperar para fazer a campanha das 7 sextas-feiras da cruzada, não sei de que, lá na tua casa. Não precisa. Você não precisa esperar eu chegar com óleo de Israel para você passar na parede. Não precisa. Você não precisa esperar e convidar um homem de Deus, de oração, uma mulher de oração, canela de fogo, para ir lá na tua casa, orar por sua família. Não precisa. Há ações simples que você pode começar a fazer a partir de hoje. Uma vida de piedade, a leitura bíblica no lar, atenção com o que assiste, com o que canta, com o que faz. Ações simples, ações pequenas, está ao seu alcance e pode transformar a história da tua casa. Devemos nos envergonhar pelas vezes que delegamos a outros o privilégio de ser missionários e evangelistas em nossa casa. Missionário e evangelista dentro da tua casa é você. Você. Só assim será transformado. Você vai ver um milagre gigante acontecer quando você for o missionário e evangelista do seu lar. E de novo, não precisa programar uma grande cruzada evangelística lá na sua sala. Atos pequenos, coisas pequenas, ações simples, pode mudar a história da tua família. O texto de hoje nos envergonha. Nos envergonha porque a desculpa que nós damos é que nós somos pequenos e fracos e pobres e pecadores.
ilimitados e sem entendimento. Essas são as desculpas que damos. A história de Joseba nos envergonha. Precisamos sair daqui nessa manhã com a cara corada de vergonha ao conhecer a história dessa mulher fabulosa, uma heroína esquecida na história. E ela fez algo muito singelo, muito simples, mas poderoso em suas consequências. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão